Olá pessoal, é um prazer estar aqui, poder falar com vocês, conversar um pouco sobre essa que talvez seja a maior conquista da história do Bragantino. Esse mês faz 30 anos da conquista do Campeonato Paulista, na final caipira em 1990, e por ser uma data tão marcante na história do clube, na história dos profissionais que por ali passaram naquele momento, é um prazer poder estar conversando um pouco sobre isso. Relembrando aquele momento, né? Final da década de 80, início da década de 90, um ano antes da conquista do Campeonato Paulista, a gente conquistava a Série B do Campeonato Brasileiro, né, em 1989, uma Série B muito difícil, longa, com muitos times, mais de 90 times. A gente conquistou, a gente venceu a final contra o São José, subimos os dois times de São Paulo para a Série A do Campeonato Brasileiro, e a partir dali a gente começava a ter uma equipe que aspiraria nos anos seguintes novas conquistas, buscaria sempre estar entre os grandes do futebol paulista e do futebol brasileiro. E essa conquista também foi muito importante, o título do Brasileiro em 89, da Série B, a vaga na Série A a partir do ano seguinte, né, de 90, deu não só a nós jogadores, mas a diretoria principalmente a confiança para novos investimentos, para que o time pudesse ser reforçado e para que se montasse aquela equipe que foi vencedora no ano seguinte. O Campeonato Paulista de 90, né, que ficou marcado por ter sido pela primeira vez decidido por duas equipes do interior. Foi um campeonato longo, né, que começou em janeiro e terminou só em agosto. 90 foi um ano de Copa do Mundo, teve a interrupção de parte do campeonato para alguns clubes durante a Copa do Mundo, teve uma repescagem que foi disputada durante o mês da Copa. O nosso time conquistou a classificação já na primeira fase para disputar a fase final. Tivemos uma campanha muito regular, tivemos uma campanha que foi dando confiança para a nossa equipe, e depois, já dentro do grupo, na fase semifinal, que daria a vaga apenas o vencedor de um grupo de 7 equipes. Na final a gente foi muito bem, nós tivemos adversários tradicionais, Santos, Corinthians, e outros times do interior que também eram muito fortes naquele momento, mas a gente teve uma campanha muito vencedora, praticamente passamos por essa fase sem derrota, tivemos uma derrota só para o Santos na Vila Belmiro e chegamos à final do campeonato contra o Novo Horizontino. É lógico que para muitos, para a grande maioria, foi uma surpresa essa final com os dois times, com o Bragantino e Novo Horizontino, mas eram equipes que tinham jogadores de qualidade, foram times que cederam jogadores para a seleção brasileira a partir dali, e no caso do Bragantino, um time que nas temporadas seguintes estava sempre entre os melhores também no Campeonato Brasileiro, né? A final foi muito difícil, como eu disse, o campeonato foi muito longo, muito desgastante. O nosso time chegou muito desgastado na final, teve muitos jogadores em recuperação, né? Foi realmente a questão emocional também, uma equipe a partir de um certo momento se tornou uma responsabilidade maior também, principalmente quando chegamos à final contra um time do interior, né, como a gente. A responsabilidade aumentou, e o que eu posso dizer é que foram duas partidas muito disputadas, o time do Novo Horizontino era muito bom, e foi decidido apenas na prorrogação do segundo jogo, né?
com o empate. A gente tinha vantagem do empate por termos uma campanha melhor, e foi assim, 1-1 no primeiro jogo em Novo Horizonte, 1-1 no segundo jogo em Bragança, e mais um empate na prorrogação, que nos dava, pela vantagem de melhor campanha, o título. Um título que entrou para a história naquele momento, né? E que faz parte da história cada vez com mais importância 30 anos depois, até por a gente ver como é difícil que isso se repita, né? Que se chegue novamente um time do interior ao título, né? Como foi o caso do Bragantino, que chegue 2 times do interior a uma final. Então foi muito marcante, foi gratificante fazer parte daquele grupo, como pra gente sempre um prazer muito grande poder relembrar, poder trazer de volta, tanto tempo depois, esses momentos, né? Foram momentos que a cidade se uniu, né? Uma cidade, né, até certo ponto pequena, mas que se uniu em torno da equipe, se uniu em torno daquele objetivo, né? Da possibilidade de ver um time vencedor representando a cidade. Então a gente tem boas lembranças. Eu tenho certeza que todos em Bragança que vivenciaram aqueles momentos também lembram com muita alegria, com muita nostalgia até, aqueles momentos de vitória, e com certeza o título do Paulista de 90 é um desses momentos marcantes na história do clube, volto a dizer, e na história de todos nós, todos os profissionais que ali trabalharam, né, naquela conquista. Então, um grande abraço a vocês, e que todos em Bragança possam relembrar e comemorar novamente 30 anos depois dessa data.